Olá pessoal, estamos de volta agora para a gente conversar um pouquinho sobre a última aula da lição 1 do material do quarto ano, A Cidade da Memória. Olha só, nessa primeira lição, a priori, a gente pensa em 4 aulas, mas a terceira aula sendo uma aula mais rapidinha para a gente fazer os combinados de convivência. Em sala de aula, os alunos fazem junto com a turma toda, com seus colegas e com o professor ou a professora, esses combinados de convivência. Seria legal também se vocês conseguissem em casa fazer esses combinados, ou seja, olha, esse momento agora, pais, filhos, mães, avós, enfim, a gente vai estudar e refletir, conversar sobre os conceitos, sobre o conteúdo do material da Escola da Inteligência. Então, quais são as regras aqui que a gente vai combinar? Por exemplo, essas aulas, esses momentos vão acontecer todas as quartas-feiras, das 2 da tarde até as 3, ou então das 2 até as 2h40, ou no período da manhã. Quem é que vai participar dessa aula? É a família toda? É parte dela? É só o aluno que está cursando o quarto ano do Fundamental 1? Ou os irmãos de idades diferentes também podem participar? O que a gente conversar aqui? Como é que vai ser a nossa comunicação? Precisamos identificar qual a melhor maneira da gente conversar. Então, alguns combinados podem ser feitos também, mesmo nessa aula que a gente vai ter em casa com a nossa família. Para então adentrar a última aula, a quarta aula, não é? Que a gente começa com uma história. E a história do Rei Sem Nome. Essa história é muito interessante, porque a gente apresenta uma pessoa, né, um menino, e ele é chamado de Rei Sem Nome. Por quê? Porque não foi atribuído a esse menino um nome. Então todo mundo chamava ele de Rei Sem Nome. O Rei Sem Nome, ele governava, né, uma cidade aí física, mas ele não sabia o que fazer. Ele não sabia delegar, ele não sabia dar uma ordem, ele não sabia definir protocolos, ele não sabia realmente o que fazer. E os súditos dele o procuravam, perguntando, mas Rei Sem Nome, tá na hora da gente cortar a grama do palácio? Tá na hora da gente... O que nós vamos servir de jantar? O que nós vamos servir por almoço? E o Rei Sem Nome nunca sabia o que fazer. Sendo assim, a gente deixa aí uma atividade para que vocês, família, decidam o final dessa história. Como é que a gente faz com uma cidade, com um governo, que a pessoa não sabe, ao menos, quem é ele? O que acontece com essa cidade? O Rei Sem Nome não sabia quem ele era. O Rei Sem Nome não sabia o que precisava ser feito para que o andamento dessa cidade dele acontecesse da melhor maneira possível. E aí? Como é que fica o final dessa história? Porque o final dessa história vai nos permitir também uma reflexão muito bacana para a gente entender quem é o rei ou a rainha da Cidade da Memória. E mais do que isso, e mais importante, o que é necessário para eu ser rainha ou rei da minha Cidade da Memória. Será que eu preciso saber quem eu sou? Será que eu preciso saber o que fazer com todos esses bairros que aqui estão, né? Com todas essas emoções, com todas essas situações? Aí a gente também entra no conceito do eu forte e do eu fraco. Será que esse Rei Sem Nome, ele tem um eu, uma consciência crítica, uma consciência desenvolvida ou não desenvolvida? Porque um eu forte, ele consegue saber quem ele é, ele sabe o que precisa ser feito e ele vai fazer toda essa gerência da cidade. E um eu fraco? Quais são as diferenças, né, entre um eu fraco e um eu forte? A gente também faz um desafio para vocês, família, né, que é para formar pensadores. Então existe, por exemplo, a gente pode fazer um questionário
para o aluno fazer isso com as pessoas, com o pai, com a mãe, com a avó, com o tio, enfim. E a gente fazer um questionário para que pergunte para essas pessoas se eles sabem quem eles são. Se eles sabem, por exemplo, se eles são realmente o rei ou a rainha da cidade da memória deles, se eles já pararam para pensar quem é que governa de fato a cidade da memória. Então, depois de todas essas reflexões, vamos fazer um questionário, vamos conversar com toda essa nossa família para saber se está todo mundo alinhado, tá bom? Então, pessoal, essa é a aula proposta. A gente se vê na próxima aula.